Estamos dando início a mais uma transmissão com a segunda parte do nosso tema, lidando com as emoções. Agora a gente vai entrar na área de aplicação bíblica, que aí eu trouxe uma frase interessantíssima de Spurgeon, que o pastor vai falar essa frase agora, né, pastor? Apesar de ser pastor batista e ser considerado o príncipe dos pregadores, né? Não é um dos meus teólogos favoritos, mas ele diz umas coisas interessantes. Pois é. Não é, principalmente por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Ô, pastor, desculpa aí. Não é teólogo, é interessante. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, mas não a nossa ociosidade. Ele nos é dado com o propósito de que ele possa nos ajudar quando estamos fracos, mas não para que possamos ser mimados onde somos indolentes. O que ele está querendo dizer é que nós temos que tomar atitudes, fazer a nossa parte, não é? Não ficar esperando que tudo caia do céu e seja advindo de Deus. Então, eu queria trabalhar rapidamente esses 3 textos, e quero trabalhar rapidamente mesmo. O 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 10 a 26, ele traz umas coisas interessantes para nós verificarmos e a gente ter uma visão diferente do texto. Depois nós vamos trabalhar um pouco Gálatas 5, de 19 a 26, aquela ideia das obras da carne, né, do fruto, do Espírito e as suas manifestações, as suas qualificações. E eu queria fechar com um texto que Janai ama, que vai falar sobre livre-arbítrio pós-queda, né? que é Gênesis 4, versos de 1 a 7. Nós vamos verificar exatamente essa ideia que Spurgeon traz aí, que é de não achar que somos só vítimas nesse mundo e aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a lidar com os nossos sentimentos. Eu queria ler aqui, e explicando esse texto de 2 Timóteo, que ele começa no 14, dizendo o seguinte: lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. Muitas vezes essas emoções vêm, esses sentimentos vêm exatamente por conta de palavras frívolas, palavras soltas ao ar, ou até palavras direcionadas para incomodar pessoas e para incomodar a mente de pessoas. É muito fácil de verificar um trauma de uma fratura exposta por um acidente de moto, de carro, um atropelamento, mas verificar um trauma da mente não é algo simples e acontece todo o tempo, né? E muitas coisas acontecem por conta de discussões ou palavras sem utilidade alguma, palavras que às vezes servem só para prejudicar os ouvintes. E ele fala disso aqui, que nós temos que ter esse cuidado, exortando-os diante de Deus que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade. Se não tem utilidade, para que discutir sobre o assunto? O 15 fala sobre aquele versículo clássico, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. A palavra vai nos ensinar a ter sentimentos corretos, sentimentos dignos, sentimentos bons, e vai nos ensinar a controlar os nossos sentimentos de maneira positiva e leve. Lembra do que Jesus falou? Que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Às vezes nós, na tentativa de controlar o nosso ímpeto, os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós nos prejudicamos mais ainda, porque queremos dar um corte naquele sentimento de uma maneira que vai causar um prejuízo maior
a nossa mente. Janai falou aí da maiêutica de Sócrates, do sistema, da forma como Sócrates trabalhava os discípulos pelo questionamento. E eu me recordo que a gente pode utilizar tranquilamente a forma que Jesus usava, era uma forma muito parecida com essa. As perguntas, né, que ele fazia aos seus discípulos para despertar nos seus discípulos alguma reflexão, para despertar nos seus discípulos emoções e sentimentos e para elaborar conceitos. E ele faz uma pergunta que dizem que eu sou por aí, é uma pergunta das que ele faz, e eles ficam atordoados, né? O que dizem dele por aí? A pergunta requer uma reflexão rápida. E alguém lembra lá, olha, alguém diz que ele é profeta, outro diz que ele é Elias. Aí, quando eles acham que responderam, Jesus diz assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou, né? E aquilo traz uma reflexão. A reflexão é boa, inclusive, para que a gente tenha uma resposta mais tranquila. Quando nós queremos controlar as nossas emoções de uma maneira muito ríspida, muito rígida, temos a tendência de causar um problema maior. E daí é que nascem novas situações na nossa psique, que vai requerer, inclusive, a presença de um profissional do tipo de Janai aí para resolver os nossos traumas, as nossas dificuldades, as questões que foram reprimidas, né? Eu não quero usar o teórico não, porque muita gente não Mas gosta. é isso mesmo. É Freud que reprime, né? E essa repressão pode trazer distúrbios nas mais diversas áreas, inclusive, por que não dizer, na área sexual, que é a área da libido, é a área que Freud gosta muito de mexer. E aí ele continua dizendo, no verso 16, ele diz, evita as conversas vãs, profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Diz o adágio que o homem é produto do meio. E, de fato, isso tem alguma razão, né? E se você vive num local em que só falam palavrão, só falam coisas complicadas, aqui e ali você vai soltar alguma coisa daquele lugar que você estava. Eu trabalhei na indústria, trabalhei com peão, e peão é o tempo todo piada de segundas intenções. Até hoje, eu sou pastor, sou convertido desde os 18 anos, ou seja, anteontem, aconteceu anteontem. E o que ocorre é que, de vez em quando alguém fala, ainda vem aquelas imagens, aquelas interpretações daquelas brincadeiras que aqueles homens faziam ali na indústria. Então, temos que ter cuidado, evitar conversas vãs, que não traz que não tem sentido proveitoso, né? Que pode profanar aquilo que você tem e que você é, e que deve ser santo, e você deve buscar ser santo. O verso 17, as suas palavras se alastrarão como gangrena, ou seja, é algo que pode trazer uma mutilação. Sem sombra de dúvida, vai trazer alguma mutilação. Um sem número de pessoas se converte e não consegue lidar com as suas dificuldades. Por exemplo, com desejos escusos, né? Com desejos complicados, a forma de olhar para as pessoas, a forma de pensar, as desconfianças, as coisas que ficaram ali na mente, e se continuar buscando essas conversas, isso vai se alastrar em outras pessoas e isso vai gerar alguma mutilação. A gangrena, ela vem, o local onde pega ali, tem que cortar, tem que tirar, senão gerar até a morte. Ele cita 2 cidadãos aí, Himeneu e Fileto, né? Esses 2 cidadãos aí viveram lá no período de 45, 50 a 65,
depois de Cristo. Aqui está falando para Timóteo, mas eles viveram na cidade de Éfeso. Tem um outro aqui que não está escrito aqui junto com Himeneu e Fileto, mas fazia parte da mesma patotinha deles, né? Que era o Alexandre. O nome do meu irmão é Alexandre, mas ele não é assim não, viu? Himeneu, Fileto e Alexandre se juntavam contra Paulo para blasfemar o nome do Senhor, inclusive com conceitos distorcidos da palavra. Isso traz um bocado de pessoas às nossas mentes, né? Quando a gente escuta isso, lê isso na palavra, as igrejas estão cheias dessas pessoas. E elas não precisam sair da igreja, elas só precisam mudar o seu local, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, o seu jeito de falar. As suas emoções vão estar inteiramente ligadas ao ambiente e à forma de agir. É necessário se defender, né? É necessário defender-se e não de uma forma que venha mutilar-se, mas se defendendo para que esses locais, essa parte da minha vida, do meu conceito, do meu cérebro, do meu entendimento, da minha cognição, que está com uma dificuldade, possa ir recebendo algum remédio e sendo curada sem necessário de reprimir, porque aquilo que é reprimido é como um vulcão que está adormecido e a qualquer momento pode eclodir, pode vir a erupção e causar problemas maiores. Não é sem motivo que de vez em quando a gente verifica pessoas com uma santidade acima do normal e de repente aquela pessoa se envolve num escândalo terrível de roubo, de um problema sexual, coisas que acontecem, um adultério. Por quê? Porque reprimiu tanto aquele desejo, aquela dificuldade, aquele entendimento, que em algum momento aquilo eclodiu, aquilo virou um verdadeiro vulcão, erupção, e causou o escândalo. É exatamente por isso, porque eram coisas que estavam escondidas. E a Bíblia está nos ensinando, então, que nós devemos nos defender dessas coisas para trabalharmos o nosso coração. A gente vai ver isso melhor. Pastor, entender as nossas fragilidades tem essas duas questões. A gente percebe que na nossa fraqueza o poder de Deus pode se aperfeiçoar, que a gente é humano, a gente erra, como qualquer um, mas também nos alerta a não ter essa percepção de santidade, porque o meu pecado é diferente do seu, então você é um big pecador e eu não, sou mais santinho que você. Exatamente. Isso vai, inclusive, essa visão vai lhe ajudar a ajudar outras pessoas. Não só lhe ajuda, mas ajuda você a ajudar outras pessoas. Quando você se percebe pecador e sabe que a sua mente também precisa ser trabalhada, porque o problema é a concepção do pecado que gera aí, olha só, a concepção é na parte do desejo, né? Aí vai gerar e aí vai trazer à luz, né? O pecado, ele acaba dando à luz. Este é o grande problema. Tem uma pista aí no verso 18 que ele diz assim: eles se desviavam da verdade. E aí ele vai falar do conceito de ressurreição, né? Da forma como eles viam a ressurreição, dizia que a ressurreição já havia acontecido, né? Porque eles tinham aquela ideia de viver na terra e de paraíso aqui, e com isso perverteram a muitos. Mas por quê? Porque se desviaram da verdade. Quando eu digo que há uma pista aí, é porque ao invés de eu ficar escondendo o meu pecado, a Bíblia nos ensina a confessar. É exatamente porque confessando a gente se dá conta, a gente se entende pecador, a gente vê onde está o problema e começa a trabalhar ele sem precisar reprimir e sem precisar de mutilar. Então, não se desviar da verdade é muito importante, ter um conceito de que de fato sou pecador e preciso de orientação divina, de orientação bíblica e até do perdão e da orientação do meu irmão. Isso vai fazer eu ter entendimento melhor das coisas, inclusive dos conceitos e da doutrina bíblica. Ele diz, todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor.
Se você verifica a injustiça em algum lugar, pareceu até Martin Luther King, né? A injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, né? Foi isso que ele disse. Então, de fato, afaste-se da injustiça. O que é que você quer no meio da injustiça? Se você sabe que alguém ou algo, ou aquela conversação traz problemas, complicações, não se invada disso, porque em algum momento você vai utilizar isso contra você mesmo. E isso pode causar emoções, sentimentos, complicações na sua vida que possam trazer traumas irreparáveis. As coisas que acontecem em igrejas sobre rebeldia, aí a gente verificando lá a questão de Coré, a questão lá foi gerada por uma inveja, por uma frustração. Aliás, enquanto o Janai falava, eu me lembrei lá da síndrome da irmã do meio, e lembrei, Janai, que tem uma coisa que acontece, eu não sei nem se tem algum teórico que escreveu sobre isso, eu verifico que a frustração do irmão mais velho é mais danosa do que a síndrome do irmão do meio. Aí eu me recordo de Saul, lembram de Saul? Uma frustração tão grande porque o irmão mais novo acabou recebendo a primogenitura, que causou nele um desejo de matar e um desejo de morte e uma frustração tão grande que acabou sendo amaldiçoado por conta dessa busca incessante por buscar agora o que já não era mais dele. Então, até uma pista aí, viu, Janai? Para você verificar se alguém já escreveu. Se não escreveu, você age aí começa a fazer a pesquisa aí de campo para escrever sobre essa frustração do mais velho, né? Que às vezes é mais danosa. Então, ter cuidado, se desviar daquilo que é injusto. O verso 20, numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Esse texto muita gente utiliza como soteriológico, inclusive dizendo que os vasos que não são para honra são vasos que não são de Deus, são vasos... E olha, se a gente verificar o corpo, nós temos também partes do corpo que são indecorosos. E a Bíblia diz: a esses dê mais honra. Quem pensa isso desse texto, eu peço que verifique esse texto melhor, olhando ele de cima, e tenha cuidado. Verso 21, ó. Se alguém Pastor, eles até se saudam. E aí, vaso? Vaso de honra, ninguém quer ser de desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Viu qual é o conceito? O vaso que se purifica será útil. É uma questão de utilidade e não de soteriologia. E por isso você tem que se trabalhar para cada vez ser mais útil ao Senhor. O 22. Foge também das paixões da juventude. Olha, é por isso que o texto nos ensina. Ele diz, né? Jovens, João fala, jovens, os escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Ou seja, já vencestes toda aquela degradação humana que vem de lá do Éden. Esse desejo desenfreado, essa epitimia absurda que faz com que o homem se entregue de vez a coisas somente carnais. E quando a gente fala assim, parece que a gente está dizendo corta a carne, né? Corta o desejo carnal. Não é isso. A ideia sempre é de equilíbrio. Epitimia é desequilíbrio. É desejo desenfreado, é desejo desequilibrado. O que o texto está dizendo não é pare de desejar. Nós somos 8 ou 80 e por isso as nossas emoções se aguçam e nós trazemos problemas para a nossa mente das mais terríveis, chegando a problemas psíquicos e às vezes psicossomáticos. Na maioria das vezes traz problemas psicossomáticos porque nós somos 8 ou 80, queremos cortar o desejo. A ideia é trazer o desejo para o equilíbrio. Equilibre os desejos, não tenha desejo
desenfreado. Ele diz, foge das paixões da juventude e segue a justiça. Aí, olha só o que ele traz aqui, a fé, o amor, que é uma decisão, e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Janai disse aí que coração é o quê, Janai? Coração é o quê aí na Bíblia? Você falou assim, eu te amo de todo o meu cérebro, né? Coração é mente, viu? Então ele está dizendo de mente pura, de mente sã, porque a sua mente agora foi renovada, agora os seus pensamentos são pensamentos de Cristo. Eita, pastor, eu penso cada coisa, é porque você está num processo de renovação da mente, de transformação. E aí ele diz, e rejeita as questões tolas e inúteis. E isso a gente pode fazer sem mutilação. Rejeitar. Eu, quando estou assistindo televisão, eu vejo umas coisas que vão me deixar nervoso, sabe? Eu, ultimamente, estou assistindo programas do passado. Eu coloco lá um cafezinho com leite, um biscoitinho, aí boto lá nos Trapalhões, 1900, Dom Pedro I, coloco lá no programa do Chaves. Veja só. Por quê? Porque eu não quero mais adoecer a minha mente com questões, sabe, que eu não conseguirei resolver. Então, temos que trabalhar a nossa mente para que ela esteja sã e não se envolver em questões complicadas, tolas, inúteis, ou seja, que não têm utilidade, sabendo que geram discussões. Eu entrei numa sala de escola bíblica dominical, aí o professor disse assim, Pastor Robson, fala aqui para a minha classe. Jesus poderia pecar? Aí eu lembrei do tempo da escolástica, né? Que discutiam até se quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Aí eu disse, isso é teologia medieval, né? Tinha lá uma teologia bizantina que destoava mais daquela teologia medieval, daquele período escolástico, mas eu fiquei pensando, para que dizer uma coisa dessa, né? Romanos, a carta aos Hebreus vai nos ensinar isso, né? Quem foi Jesus, que ele não pecou, mas que ele teve esses sentimentos. Eu vou trazer isso para gerar uma discussão maior, quando eu posso dizer, ó, Jesus teve todos os nossos sentimentos e fez homem, mas não pecou. A ideia é, há uma possibilidade de você buscar se aproximar de Jesus. E ele morreu por nós, se colocou no nosso lugar. Aí eu fico me envolvendo em questões, qual a utilidade que isso vai trazer naquela discussão de sala de aula ali. Talvez numa sala de teólogos, que já tem uma maturidade cristã e uma maturidade também cognitiva, intelectual, aquilo pudesse ser até discutido, mas na classe de escola bíblica dominical, aí eu percebi, questão inútil. Aí eu olhei para ele e disse assim, bom, se ele teve sentimento, né, querido? Quem sabe se podia, né? Mas ele não pecou. Aí ele ficou muito chateado comigo. Eu digo, mas não fica discutindo essas coisas, não, porque não havia possibilidade de Jesus pecar. Jesus é Deus, Jesus tem os atributos divinos, mas ele procurou sentir tudo que nós sentimos, né? Porque ele se colocou de fato no nosso lugar, a ideia do resgate. Mas ele queria discussões tolas, inúteis, que não leva para lugar algum. E continua o seguinte, no verso 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Viu quanto a gente erra? Diz, olha, não cabe, o servo de Deus está discutindo. Abriam por aí grupos de discussões teológicas para chegarem a quase as vias de fato. Quantas vezes eu já vi isso em vários lugares que passei, e aqui está dizendo, não façam isso, não é correto. O correto é, seja sábio para estar corrigindo com mansidão, com tranquilidade, a todo aquele que resiste, né, na esperança de que Deus, então, possa conceder a eles
o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Olha, eles não vão conhecer a verdade e chegar ao arrependimento se forem tocados de emoções negativas. E a gente vive produzindo emoções negativas nas pessoas. A gente faz isso de uma maneira tão terrível, tão dura, e eu ainda não consegui me livrar disso. É por isso que lá em Gálatas vai falar sobre as obras, né, as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele diz qual é o segredo. O segredo é andar no Espírito. Olha, eu afirmo, andar no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Este é o segredo maior para não reprimirmos e não mutilarmos. É não alimentar os desejos carnais de uma forma que ele se torne desenfreado. É ter equilíbrio. Meu pai dizia assim, se eu já comi e me satisfiz, por mais gostoso que esteja, por que eu vou comer mais? É desequilíbrio, não é? E de fato é assim. Tem gente que consegue fazer isso. É desequilíbrio, comer acima do normal se já está satisfeito, porque é gostoso. Eu tenho um amigo que ele comia lá e quando estava na festa, ele saía da festa, quem tem nojo aí, perdoe, mas saía da festa e enfiava o dedo na garganta para trazer aquilo tudo para fora, para ir lá para comer de novo. Gente, que desequilíbrio terrível, né? Alimentando uma glutonaria. E aí, às vezes, a gente se alimenta de outras coisas que não deveria se alimentar. E o segredo é esse, é buscar o equilíbrio andando no Espírito, né? Andando na orientação divina, no sopro de Deus, na vida de Deus, e não alimentando as questões carnais. Aí diz, porque a luta é contra o Espírito, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguem fazer, que não conseguis fazer o que quereis. Então, gente, olha, a nossa vontade tem que ser dominada de uma maneira tranquila, porque senão nós vamos desequilibrar as nossas emoções. Se nós não aprendermos o equilíbrio das coisas, nós vamos estar o tempo todo trazendo sentimentos negativos que vai trazer uma psicossomatização. Estaremos doentes todo o tempo porque tudo vem através da mente. E aí, continuando, ele diz, mas sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Não precisa, não é uma lei que diz assim, não pode e acabou. Nada disso. Uma vez, uma pessoa chegou com um problema sexual terrível no gabinete. E eu estimulei essa pessoa a fazer algo para que ela pudesse estar livre daquele problema. E me ligou um dia desse, essa pessoa me ligou um dia desse e disse, Pastor Robson, que coisa maravilhosa que eu tenho vivido na minha vida, queria lhe apresentar a minha filhinha e como foi válido todo aquele momento. Mas olha, a primeira situação, quando eu vi a situação, eu tive muito preconceito daquela situação. E eu queria agir de uma forma muito carnal e que quase que eu castro essa pessoa, provavelmente estaria hoje como um doente, mas para a glória de Deus, Deus me concedeu conduzi-lo e ele está hoje vivendo uma vida maravilhosa, vive em outro estado, é alguém que é de outro lugar e vive em outro estado e vive uma vida maravilhosa. Era uma coisinha simples na vida dele, quase que eu causo um mal terrível, e Deus conduziu-nos para que ele pudesse estar bem. Então é necessário compreender isso, que somos guiados pelo Espírito. Vamos buscar o equilíbrio, ter calma, para não estarmos traumatizando-nos e traumatizando aos outros. Temos muitas regras, muitas normas e muitas leis. As leis são boas porque nós precisamos de limite, mas cuidado como você as trabalha na sua mente, porque não adianta você se tornar mais doente trabalhando lei, não é?
é necessário você achar a melhor maneira de alimentar o espírito e não alimentar os desejos desenfreados, os desequilíbrios carnais. Aí diz, as obras da carne são evidentes, ou seja, são fáceis de ser verificadas, né? Elas estão aí à mostra de todos, e ainda diz a saber, aí diz quais são elas, eles: imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade e rivalidade, ciúme, ira, ambição, egoísmo, discórdia, partidarismo. A Bíblia diz assim: se come carne e escandaliza o teu irmão, não coma. Então, comer carne não é uma coisa terrível, mas se escandaliza. Naquele contexto, o problema é que tinham lá açougues, todos os açougues lá que eram consagrados a ídolos. Aí diziam assim: olha, se você orar e comer, está tudo certo. Agora, se o seu irmão se escandaliza porque você está comprando lá uma carne que é consagrada a ídolo, então não coma carne. Eu fui falar com uma irmãzinha uma vez que ela tinha um busto assim muito avantajado, e a igreja, aqueles que são mais complicados, estavam todos naquele comentário sobre aquele busto daquela senhora, e aquilo estava causando um burburinho terrível, e ela se achava mesmo bonita com aquele busto, aí que ela colocava mesmo aquilo à mostra. E agora, para conversar com essa senhora sobre isso, meu Deus, apenas lei, né? Mas não, ela estava causando uma dificuldade em mulheres casadas, em homens casados, em pessoas que estavam indo ali. E chamei ela para conversar sobre essa situação. Aí fiquei surpreso que ela começou a chorar. Eu disse: ô, minha irmã, não era essa a minha intenção. A minha intenção era que ninguém ficasse por aí com o seu nome, né, na boca, na mente e todo o tempo. E pessoas que têm esses problemas, elas são traumatizadas porque a maneira dos outros falarem são maneiras muito terríveis, né? Aí eu Pastor, disse: oi. eu lembrei agora de uma história que eu já vi um pastor contando, mas essa história, ele viu histórias de pastor, né? Uhum. Ele disse que tinha uma irmãzinha lá com vestidinho curto, sentado no primeiro banco da igreja. Ele queria começar a Misericórdia. pregar, mas aí ele desceu, pegou o paletó e arrumou nas pernas da mulher. Imagine o trauma que não causou na vida dessa pobre, né? Era só ele focar um local lá na igreja para não precisar olhar para ali. Aí ela me disse assim: olhe, pastor, vou lhe dizer, eu posso até colocar uma cobertura, mas deixar de usar o meu decote, às vezes assim, ó, deixar de usar o meu decote, não deixarei. Eu digo: misericórdia, pai. Aí eu peguei, abri o texto e disse: pois é, minha irmã, a senhora é cristã? Ela disse: claro que sou. Eu disse: pois é, a Bíblia diz assim: se come carne, escandaliza o teu irmão, não coma. A mulher emudeceu. E eu só não vou dizer assim, vou mostrar a vocês como essa mulher se veste hoje em dia, porque aí era expor a pessoa, é expor a figura, né? Mas a pessoa compreendeu só por conta do texto bíblico. Disse: opa, peraí, não é uma questão de minha só, mas é uma questão de todos. Não é? Isso está prejudicando muitos. Às vezes a gente tem coisas que prejudicam muita gente, sabe? E a gente não pensa nisso e não procura compreender que imoralidade, impureza, indecência, né? A maneira de falar, a gente tem que ter muito cuidado. Aí continua: idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes. Ciúmes é obra da carne. Ira, ambição, cuidado, viu? Ambição egoísta, não é simplesmente ambição, mas ambição egoísta, discórdia. Epa, não é simplesmente discordar, mas é viver discordando. Já viu? Tem gente que de tudo discorda. Ah, olha, eu discordo. Eu discordo. Eu tinha uma ovelha assim, aí uma vez a ovelha levantou o dedo e disse: já sei, meu irmão, eu sei que você discorda. Eu já sei. Todo mundo, inclusive, já sabe. Agora a gente só quer ouvir seus argumentos. Aí, discórdia, cuidado para não viver discordando, né? Partidarismo. A igreja tem que ser uma só. Uma só. Pastor que tem grupinho não é pastor. É divisor de igreja. Pastor não pode ter grupinho. Líder que tem grupinho é divisor de igreja. Não pode, tem que ser o todo. Todo mundo é nosso irmão. A gente tem uma dificuldade com um aqui, com outro ali. Mas
é o todo, né? É a igreja. Não pode haver partidarismo, né? Não pode haver, não tomar lado, não pode haver isso. Tem que tentar resolver no todo. Invejas, bebedeiras, ó, tudo isso vai gerar orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, que os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui é o resultado de emoções que não são bem administradas. Gera todos esses problemas aqui. Se eu tiver errado, por favor, Janai, me corrija, né? Porque, olha, Tá certíssimo. ciúme, inveja, tudo é emoção mal administrada, vai gerar essas obras da carne. E nós temos que buscar o equilíbrio por isso, gerenciar melhor as nossas emoções, buscando equilíbrio para que a gente fuja das obras da carne. E como, então, viver melhor, gerenciar melhor essas emoções? Diz o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. Gente, amar é difícil. Eita, como amar é difícil. Porque amar é aceitar o outro do jeito que o outro é. Amar é viver no meio daquele que discorda, é viver no meio daquele que ciúma, é viver no meio do invejoso, sabe? E sem tomar esses desequilíbrios para si e tentar influenciar melhor essas pessoas. Alguém chamou? Pastor, não, pode ter sido outra pessoa. Mas por isso que o amor é um sentimento, né? Porque é uma Não, peraí. decisão. Você Isso, decide, certo. você decide amar diariamente, né? Independente Certo. da circunstância. As pessoas muitas vezes falam, o amor acabou, mas não foi o amor que acabou. Você decidiu não amar. E olha como Seja por qual circunstância for. E olha como as nossas emoções e a nossa mente, com o amor, vai buscando o equilíbrio. Olha o que diz aí as manifestações do amor: alegria, paz, paciência. Eita, meu Deus, paciência, né? O amor vai trazer isso, né? Porque diz que o amor tudo espera, não é isso que Paulo fala lá aos Coríntios, no capítulo 13, lá? Tudo espera, tudo suporta, né? Então vai gerar essa paciência, a benignidade. O amor quer ver o bem de todos, né? O contrário da inveja, o contrário do ciúme, né? Que vai gerar, inclusive, quantos crimes são passionais, né? São gerados do ciúme. A bondade e a fidelidade. Esta palavra fidelidade está ligada à palavra fé. Então, o amor vai equilibrar os nossos sentimentos, vai equilibrar a nossa mente, vai fazer de nós pessoas diferentes, para que a gente não incorra em dois problemas muito sérios. Um pouco mais positivo e outro que foi negativo. Para a gente concluir, vou concluir com esses dois exemplos. É o exemplo lá de Caim, não é? O desequilíbrio lá de Caim com a sua inveja. Né? Ele cai lá em Gênesis 4, de 1 a 7. Olha só, Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela se engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz a um filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se um pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Aqui está o primeiro detalhe que nos ensina como nós devemos gerenciar melhor as nossas emoções. As nossas escolhas faz com que a gente caia em problemas mais sérios, porque a consequência das nossas escolhas vai nos trazer sucesso ou insucesso. Observe que o texto já diz que o que Caim trouxe foi uma oferta, né? A ideia aí é de uma oferta qualquer. Pegou lá uma oferta e trouxe. Enquanto Abel trouxe das primícias. Abel disse: olha, eu estou ofertando a Deus.
Então, isso que eu faço é de importância suprema. Eu vou pegar o melhor que eu tenho e vou dar. Enquanto Caim trouxe uma oferta. Aí já está a diferença do porquê que uma foi recebida e a outra não foi recebida, diz o texto. Aí o verso 5 diz, mas não acolheu Caim a sua oferta, por isso Caim ficou furioso, Deus não recebeu a oferta dele. E ficou com um semblante abatido. Olha, pessoas de semblante abatido já mostram que estão com as suas emoções desequilibradas, aguçadas, que precisam de cuidado, de cuidar-se ou do cuidado de alguém. Esse semblante abatido foi abatido por conta de alguma coisa. Lembram lá de Neemias, semblante abatido? Era tristeza de coração. Tristeza de coração traz dificuldades muito sérias, muito grandes, e traz problema de relacionamento grave. E problema de relacionamento grave com qualquer pessoa, neste caso, um irmão consanguíneo. E veja que quem não recebeu a oferta dele foi Deus, não foi Abel. Abel não tinha nada a ver com isso, Abel estava vivendo a vida dele plena. E quem não recebeu foi Deus. É quase sempre isso que acontece. Pessoas terceiras sofrem a consequência da nossa inveja, do nosso ciúme, do nosso insucesso por conta da nossa má escolha. E aí a gente, ao invés de corrigir as nossas escolhas para que a gente possa ter sucesso e alcançar o sucesso do outro, que pode ser um referencial, não invejar, mas tê-lo como um referencial, é muito importante. Ao invés disso, nós achamos que nós vamos ser melhores se nós derrubarmos o outro, né? Aí daí gera os problemas de as conversações tolas, né? As mentiras, as calúnias, porque a falsa ideia de que derrubando o outro eu me exalto, né? Daí vem a palavra suplantador, né? Aquele que quer suplantar alguém, puxando este alguém pelo calcanhar e assim tomando o lugar deste alguém. Não tomou o lugar, tirou alguém do lugar dele e continuou no seu próprio lugar, um pouco à frente, mas acabou derrubando alguém que podia ser um referencial e que podia me dar um rumo, me dar um norte, não é? E quase sempre é assim. Aconteceu com Abel. Abel, infelizmente, sofreu o dano aqui do seu irmão. Diz, então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? E por que estás com semblante abatido? Olha, lembra da maiêutica lá de Sócrates? Lembra lá dos questionamentos de Jesus? Deus faz isso muito bem. Perguntou a Caim, será que Deus não sabia? Que na sua onisciência, óbvio que sim, mas a pergunta que Deus faz não é para Deus saber, mas para Caim refletir. O que é? O que foi que houve que você está assim? Isso é fruto das suas escolhas, né? Pastor, e bem antes com Adão e Eva, ele pergunta, né? Onde estás? Exatamente. Lógico que Deus sabia onde é que ele está. Isso, exatamente. Me escondi porque tive medo, né? Estava nu. Quem te disse que você estava nu? Novamente, outra pergunta, né? Para que ele pense, é mesmo, quem foi que me disse? Foi a serpente. Olha, eu dei ouvido lá a coisa que não deveria ter dado ouvido. E depois dessa pergunta, o verso 7 diz assim, aí é onde nós precisamos compreender. Um procedimento errado precisa ser corrigido por um procedimento correto, porque erro não corrige erro, é uma máxima que dura desde os inícios dos tempos. Olha, Deus diz a ele, se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz às portas. Eu vou deixar essa conclusão aqui, a parte B do versículo, para depois. Olha o que ele está dizendo, ó, o teu sentimento ruim não ficará melhor se você fazer o mal ao seu irmão. Se você continuar procedendo mal, seu semblante vai continuar abatido. Você precisa proceder bem, porque você não procedeu bem anteriormente, e aí você vai se sentir melhor quando você se proceder bem. E Caim não entendeu isso, Caim não escolheu isso, e fez o errado e esteve com o semblante abatido e com uma marca durante a sua vida inteira. Temos que ter cuidado com as marcas que as nossas decisões podem trazer. E o verso continua e diz assim, mas se não procederes bem, o pecado jaz às portas, e o desejo dele será contra ti.
É exatamente os desejos desenfreados, as obras da carne, as coisas ruins, os desejos desequilibrados que precisam voltar ao equilíbrio. Confessar quase sempre é o melhor remédio. Se Caim tivesse dito assim, Senhor, eu botei lá minha oferta, o Senhor não recebeu, o Senhor vai receber do meu irmão. A do meu irmão é melhor porque eu fiquei chateado com isso, fiquei com inveja do meu irmão, porque ele foi recebido, eu me achei mais feinho do que ele. O que foi que houve? Olha, você viu que teu irmão apresentou lá o melhor que tinha, e você apresentou o quê? Aqueles 2 pezinhos de couve, de alface lá, não deu certo. Alface e couve sou eu que estou falando, viu? Não está na Bíblia, não. E Então, assim, a gente precisa comunicar para as pessoas, né, nos relacionamentos. Por exemplo, é mais fácil eu dizer, pastor, você devia atender meu telefone, pastor. Ou meu aí, telefonema, pastor. Sei lá, você ente- comunicar para a pessoa algo que te incomoda. Fulano, preciso mais de sua atenção. Do que você explodir com a pessoa, ser ignorante com a pessoa e querer que ela adivinhe o que e você precisa me você quer. entregar na frente de todo mundo? Preciso. Precisa. Se procederes bem, serás aceito. Ó, então, o que ocorre, gente? Para a gente gerenciar melhor os nossos sentimentos, é necessário que a gente precisa se despir de nós mesmos. Nós somos muito cheios de nós, e aí isso causa problemas muito sérios. Isso aqui eu vou deixar essas perguntas só um tempinho aqui para vocês refletirem sobre ela, porque nós trabalhamos o texto inteiro. E aí eu quero trabalhar com vocês a seguinte coisa. Eu quero trabalhar com vocês o sentimento para. Eu disse que eram 2 textos finais, o sentimento de Elias. Lembra de Elias? Elias não soube trabalhar as suas frustrações, o seu medo. Olha o Elias do Monte Carmelo e olha o Elias do Riacho. Né? Olha o Elias que enfrentou 400 homens e olha o Elias que estava com medo da mulher, da Jezabel, não é? Olha o Elias que fez coisas magníficas e maravilhosas e olha o Elias que precisou de um anjo animá-lo ali com uma comida que fez ele andar 40 dias e 40 noites. Andar é algo interessante no texto. Caminhe mais, não é? Eu estou falando caminhe mais, não estou falando para você sair de manhã cedo. Eu estou dizendo, ande mais um pouco. É necessário ir mais além quando ainda não resolveu a situação, quando não resolveu a questão. Há sempre uma saída divina para as coisas que a gente não enxergou ainda. E Elias ficou numa dificuldade tão grande. Elias não teve nada senão uma depressão terrível naquele riacho. Tem gente que não gosta quando a gente fala isso, tem pastor que não gosta. Me perdoe a forma que eu vou falar, um bocado de pastor besta que não gosta que a gente fale e coloque psicologia, filosofia, como se essas coisas fossem ruins, né? Como disse lá Santo Agostinho, vou até botar o santo no homem. É como disse Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse assim, se essas coisas não fossem boas, se a filosofia não fosse boa, Deus não tinha preparado Moisés em toda a filosofia egípcia, em toda a forma de viver, em toda a ciência, em todo o entendimento egípcio, para utilizar, inclusive, desse conhecimento que era pagão, para libertar o povo de Deus do Egito. O conhecimento é bom, e não é a adoração ao Deus do Egito, mas o conhecimento, a tecnologia toda que trazia ali era boa. Então tem coisas dentro da psicologia que a gente precisa utilizar de maneira muito tranquila e séria, porque é uma ciência divina, é algo que Deus colocou na mente do homem, capacitou homens, deu dons e talentos para serem utilizados. E então a gente precisa falar isso no texto. Elias ficou sem ânimo algum, como alguém que está, de fato, numa profunda depressão. Ele bebia da água do riacho ali, não saiu mais dali com medo e só lamentando. Ah, Senhor, eu briguei, eu lutei, eu fiz, e agora não sobraram nenhum profeta mais, agora sobrou eu e ela quer me matar. E ela vai me matar. Oh, Senhor, eu fiz, aconteci, e não sobrou mais ninguém, ela matou todos os profetas, e agora só sobrou. E ficava nessa conversa, repetindo isso todo o tempo. E às vezes quem está com um problema emocional grave fica assim, só consegue enxergar o problema, não consegue vislumbrar a caminhada de 40 dias e 40 noites, porque é difícil. A caminhada é difícil, mas Deus sempre nos alimenta antes para a gente aguentar a caminhada. Chega na caverna,
A caverna é a desconstrução, aquela caverna que Elias chegou, é a desconstrução de todo o nosso entendimento a respeito da presença de Deus. Vocês já pensaram nisso? Veio trovão, não era Deus, né? Veio relâmpago, não era Deus. Veio tudo que a gente poderia ter de conceito que pudesse ser Deus e nada daquilo era Deus. Aí veio uma brisazinha suave, simples, a gente ia dizer que isso era Deus, era uma manifestação divina, isso aí era Deus. E o texto me faz compreender o seguinte, que as nossas emoções também são bem cuidadas por Deus. Ele nos dá trovão quando a gente precisa de trovão, mas quando a gente não aguenta mais trovão, quando a gente não aguenta mais repreensão, quando a gente não aguenta mais coisas fortes, terríveis, aí Deus chega numa brisa suave para nos trazer refrigério. E Deus quer dar refrigério a todos que estão com problemas emocionais. Agora precisamos gerenciar melhor os nossos problemas para que a gente volte, saia do desequilíbrio e venha para o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E aí Janai falou muito bem como é que tudo isso acontece, de que forma isso acontece, trouxe alguns conceitos para nós. E agora aqui, esta é a reflexão que eu trago. Pense nessas coisas, nesses textos, nessas pessoas e o que é que tudo isso pode nos trazer. Eu nem falei do diabo, né? O texto, lembra do texto? Sujeitai depois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse aí é o texto que eu já falei. E aqui teria, né? Aí, Jeff está aí ainda? Então, gente, é isso. A gente precisa buscar o equilíbrio e não é fácil, mas nunca desistam, né? A gente tem a mente de Cristo e a gente sabe escolher as coisas boas. Às vezes a nossa carne fica brigando com a gente, como o texto de Gálatas falou, lutando contra a gente. A gente às vezes se envolve em conceitos humanos dos mais terríveis e esses conceitos que tentam nos enganar, sabe? Não deixem isso acontecer, não se envolvam em conversas inúteis, tolas, para que a gente possa gerenciar melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos entendimentos, porque todos esses que a gente falou aqui, com exceção da vida de Caim, né, que só fez piorar lá, depois tem um tal de Lameque que é terrível, que ele vai dizer, mas até esse Lameque, Jesus vai citar ele para falar de perdão, né? Quando o descendente de Caim lá, que ele diz assim, se Caim vai ser vingado 7 vezes, Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Aí Jesus diz assim, aí alguém pergunta, quando é que devo ser, perdoar o meu irmão? Ele diz 70 vezes 7, não tem Lameque certo, todo mundo pode ser perdoado. Você tem um pecado terrível aí que está escondido, pode ser perdoado. Jesus morreu por isso, para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque você vê aqui um bocado de santo, aqui o santo pastor não conhece o que está no coração, na mente, não sabe das dificuldades e dos pecados cabeludos que já passaram e que ainda passam na cabeça de cada um de nós. Somos humanos. A primeira coisa que precisamos saber. Tá certo, Janai? Janai entrou aí. Pastor, Saiu de antes de novo? Janai, eu gostaria de fazer uma proposta. Diga. Quando a gente fala de emoções, sentimentos, é importante que todos nós temos e sentimos, né? E precisamos aprender a lidar e a gerir tudo isso. Aí eu queria fazer uma proposta. Esse filme, ele é muito interessante, divertidamente. Eu acredito que nem todos assistiram, e ainda que tenha assistido, vale a pena assistir de novo. Sim. Então, a minha proposta é assistir a esse filme, os jovens, todos eles, assistirem, e depois a gente discutir passo a passo as cenas, tudo que acontece no filme, todos os detalhes, falando dos sentimentos, das emoções, de memórias, e o que é que isso tem a ver com a nossa vida. Como isso vai influenciar na nossa inteligência emocional, principalmente. É possível? Assistimos Poderia juntos ficar pro... onde? Não, cada um pode assistir na sua casa. Agora a gente vai fazer uma live e discutir sobre esse filme. Olha aí a proposta. Está aí diante de vocês. Pode ser?
eu prefiro até que assista, que Bruno ele está falando para que todos assistam juntos, mas é melhor que cada um assista no seu tempo, porque pode, quando começa assim, dispersa muito se estiverem juntos. E cada um no seu tempo pode retornar, rever cenas, entendeu? Tentar Depois a gente entender discute. mesmo, fazer anotações. E é importante que se façam as anotações para dizer o que é que você está entendendo, por que que ela ficou triste, por que que ela ficou alegre, o que é que significava tal memória, as ilhas, Exato, como o senhor mesmo citou, né? O que é que exato. significa cada ilha para a pessoa, né? Uhum, O que significam as memórias, as emoções, como é que elas se relacionam, como é que elas moldam o caráter, a personalidade, entendeu? uhum. Então, a gente fazer um pouco desse, é, desse bate-papo mesmo em relação a esse filme, vale muito a pena. E aí, dona Mas, Janai, olha a proposta de Ana aí. Gostei, viu, Ana? Muito bom. Eu gostei, eu obrigada. assisti esse filme, Mikael eu acho que ele era um pouco mais novo, eu não me lembro bem se tinha 6, 7 anos, mas foi muito interessante. O senhor já vai ter um novo É olhar muito se assistir de perfeito. novo. É, eu já assisti umas 3 ou 4 vezes. Sim, Janai? E aí, ó, faltou luz aqui no Banco da Vitória, vocês não têm noção. Vixe! Você está parecendo meu professor de hebraico. Toda vez falta luz quando ele vai dar aula. Pronto, então Acho vamos. bom ter um momento para discutir divertidamente, porque esse filme merece uma discussão só dele. Pronto. Anotou? Exatamente, exatamente. E a gente poderia, uma sugestão, né, deixar para o final do mês de setembro, o último sábado de setembro, que daria tempo de todo mundo assistir tranquilamente, para não ter desculpa, não tive tempo, isso, entendeu? Ô, Ana, eu vou deixar isso para vocês, conselheiros e diretoria resolverem, tá certo? Pronto, pronto. É uma Então, sugestão, né? tá na Tono mão tá de. aí também? Quem? Tom não tá, não? Tom tá Aqui, aí, né? mano. Tá. Tá. Ô, Tom, se manifeste, meu filho. Ô, tô aqui. Tá em pecado, Uma Tom. boa Fica aí sugestão. caladinho, fala sim ou fala não. É. Eu queria endossar essa proposta de Ana Isabel, porque o filme ele é maravilhoso. Pelo simples fato dele tratar de princípios espirituais. Qualquer filme que você vê que trata de princípios espirituais, você vai assistir ele 200 vezes, você vai assimilar muita coisa nova. Então você já veja, eu já assisti esse filme 200 vezes e sempre estou aprendendo alguma coisa. Me identifico muito com a tristeza. Vocês assistirem tristeza, vocês vão me ver ali. Eu falo, Micael eu vou morre de raiva da. literalmente ali. Micael morre de raiva da tristeza. E lá vai Não, ela, pai. Lá vai ela. não vou nem falar muito do filme. Eu quero que vocês assistam o filme. Eles falam sobre princípios espirituais. E você, no final, você percebe que você tem que tomar uma decisão de onde você vai aplicar suas emoções. Eu não vou dar spoiler aqui, não. Mas Ó, As vale muito a pena memórias, assistir. as memórias que estão lá. Lembram daquelas memórias lá que estão lá, Fantástico. não é? Jogadas, É muito. escondidas, apagadas, não sim. é? Tem umas Tem memórias até lá. sonho, Não, não Pois é hora é. de importância discutir, de não. Vamos sonho. discutir depois. Guardem aí, Pois é. anotem seus detalhezinhos. E Ró, pode ter certeza que você terá um novo olhar sobre essa sua concepção. Não é a tristeza, não, viu? Pode ter certeza. São Uhum. todos envolvidos aí nessa cabecinha, É, tem tudo aí. viu? A Não Tiana se cortou a preocupe. pessoa, já ia discutir já sobre o Não filme. discute, não. Porque você fala, menina. Liliane, você queria falar, Liliane? Liliane tá ali se Não. movimentando. Liliane tá doida para dormir, gente. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos entre 8 e 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. Certo. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso e se tornou o ponto principal do estudo. Certo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, isso poderia ser no culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem.
Uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana, efeito quase insignificante. Agora, 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo realmente aconteceu, ainda que fosse só um batimento. Ok. Mas a grande descoberta foi essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de uma forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Sabe, mudou radicalmente. Peraí, você está me deixando Eu vou te curioso. mostrar Qual os dados comportamento está sendo afetado? Sentimento de solidão cai 30%. Uau! E Isso lendo 4 vezes por isso, semana? 4 vezes. Incrível. Problemas com raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos. Casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área, quando eu converso com as pessoas e elas são realmente honestas comigo, elas dizem que estão estagnadas espiritualmente. Aí é só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra? Lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, esse sentimento cai 60%. Uau! Contato com pornografia cai 61%. E isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos, o compartilhamento da fé Isso é aumenta incrível. 200%. Uau! Porque você confia na palavra de Deus. E há um aumento de 230% no discipulado. Eu só posso dizer que isso é incrível. Termina e conclui e ora para a gente agradecer a todos que estão nos ouvindo no YouTube, no Facebook e a todos que estão aqui conosco. Diante do exposto, a gente pode perceber que as emoções são básicas, colocadas por Deus em nós, elas têm uma função adaptativa, tem algo a nos ensinar, a gente precisa ouvi-las, entendê-las e aprender a lidar com elas. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós também conseguimos lidar com essas emoções sobre quando somos controlados pelo Espírito Santo, nós temos esse auxílio também. E nós agradecemos a vocês que estão aqui até o final. E até a próxima, se Deus quiser, né? Quem está ouvindo no YouTube, curta o canal, compartilha. Vejam os estudos de Salomão refletindo sobre a vida e de Atos dos Apóstolos. Ative o sininho. Ative o sininho. Dê o seu like. Isso. É ótima. Obrigada pelos ajudantes. E é isso aí, vamos orar, né, para encerrar este momento precioso para nós. Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma reunião, por mais uma transmissão. Te agradecemos por cada vida que está aqui presente, meu Deus, por cada vida que irá assistir no YouTube. Nós pedimos que essa palavra, tudo que foi dito, faça diferença na vida de cada um, que nós possamos a cada dia aprender a lidar, gerenciar com as nossas emoções, que o Senhor nos conceda sabedoria e que possamos ser a cada dia controlados pelo Teu Espírito, fluir do Teu Espírito, para que possamos desfrutar da Tua alegria, Senhor. Uma alegria Amém. que não é de acordo com as circunstâncias, que não é de acordo com o que o mundo dá. Em nome de Jesus, nos ajuda também a cada dia a sermos bênçãos, canais de bênçãos na vida uns dos outros. Que nossas palavras sejam para abençoar, sejam para consolar, que as nossas atitudes sejam para apoiar e que a nossa vida seja para o Teu louvor e para Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não deu o seu like, dê o seu like. Você que já está inscrito, Deus abençoe e até a próxima. Nós agradecemos a todos que assistiram. Encerramos a nossa segunda parte do nosso tema. Que Deus os abençoe. Até a próxima.